Olá, boa tarde. Agora 12:02, hora de Brasília. O NT Sul desta quinta-feira, 14 de maio, já está chegando na telinha da sua TV Novo Tempo para manter você bem informado. Na edição de hoje, a gente fala da obrigatoriedade aos hospitais com leitos vagos no Rio Grande do Sul de receberem pacientes de todas as regiões do estado. E você vai ver também: setor imobiliário de Cachoeira do Sul se adapta ao período de dificuldades e cria regras próprias de negociação entre inquilinos e proprietários de imóveis alugados. Não existe legislação que obrigue o parcelamento, desconto ou isenção de aluguel. As imobiliárias estão servindo como mediadoras entre inquilinos e proprietários. E em tempos de pandemia, mais do que nunca, negociação é a palavra de ordem do setor. Multa por dirigir sem máscara. Informação que circula pela internet é falsa. Marta Caminha é o nome preferencial do PT para a candidatura à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Nossa equipe conversou com o secretário da Stasa em Cachoeira, Edson das Neves Júnior, sobre as ações da secretaria diante da pandemia de coronavírus. E ainda, uma telespectadora do NT Sul entrou em contato com a gente para contar uma preocupação: como lidar com os animais que atacam os donos e até quem passa pela rua. Mas eles são muito bravos. Eu prendo, senão eles vão até lá pra frente. Eles pegam as pessoas lá na frente também. Porque eles são a traiçoeira, a gente vai correndo, eles até voam para pegar a gente. A bicada, é a rocha. Situação curiosa que você vai ver aqui no NT Sul. E você já sabe que pode participar do telejornal enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. A gente quer mostrar aqui na nossa telinha a sua opinião, um recado, a sua foto. Então mande pra gente. O número é o 51-99769-7129. No Facebook, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Acompanhe a gente por lá também. O NT Sul é transmitido diariamente pelo Face. Mande a sua mensagem e fique com a gente. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul publicou na terça-feira a portaria que regulamenta a ocupação de leitos em todo o estado, inclusive para o atendimento de pacientes com síndrome respiratória grave, suspeitos ou confirmados de Covid-19. O documento obriga os hospitais com leitos vagos a receberem pacientes de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Foi publicada no Diário Oficial de terça-feira uma portaria obrigando os hospitais de todo o estado a receberem pacientes de qualquer cidade do território gaúcho em caso de disponibilidade de leitos. A norma vale para qualquer internação hospitalar e tem como foco principal atender a casos confirmados ou suspeitos de síndrome respiratória aguda grave, como a Covid-19. Apesar de a regulação do SUS não permitir que o atendimento seja negado, a medida visa tornar o processo mais transparente. A partir da definição, fica obrigatória a quebra de referência. A priorização para o encaminhamento de pacientes para leitos hospitalares, sejam clínicos ou de UTI, deve ser feita de acordo com a disponibilidade, nesta ordem: na própria cidade de residência, na região de saúde ou na macro-região de saúde, que são as regiões metropolitana, Serra, Sul, Centro-Oeste, Norte, Vales e Missioneira. Havendo superlotação, os pacientes devem ser transferidos para outras cidades e regiões. Na prática, isto já ocorria pontualmente. Com a portaria, no entanto, deve passar a acontecer com mais frequência, mesmo que isso impacte na cor da bandeira de cada região estabelecida pelo decreto de distanciamento controlado. O setor imobiliário de Cachoeira do Sul se adapta ao período de dificuldades imposto pela pandemia e cria regras próprias de negociação entre inquilinos e proprietários de imóveis alugados. Com isso, a boa relação entre as partes se mantém e nenhuma das partes é prejudicada. A pandemia de coronavírus impôs restrições e dificuldades financeiras à grande maioria da população. E para muitos que têm, entre as contas do mês, o pagamento do aluguel, seguramente a situação é bem mais complicada. Não existe legislação que obrigue o parcelamento, desconto ou isenção de aluguel. As imobiliárias estão servindo como mediadoras entre inquilinos e proprietários. E em tempos de pandemia, mais do que nunca, negociação é a palavra de ordem do setor. Tivemos poucas alternativas que foram resolvidas diretamente com o proprietário, eu diria que umas 2 ou 3 no máximo. De resto, as coisas estão acontecendo naturalmente.
O que pode acontecer às vezes é a pessoa atrasar um pouco o dia do pagamento do aluguel para a imobiliária, que na realidade não é uma situação que não possa ser contornável. Então, o que houve de intermediação, a gente fez com os proprietários, deu tudo certo. O que já tinha de problemas, eram problemas anteriores, que talvez tenham agravado um pouco com a pandemia, mas de resto a situação se consegue equilibrar de uma forma bem saudável, digamos assim, tanto para inquilinos como para proprietários. Nesta imobiliária, o destaque em acordos é com os pequenos empresários. Tem muitos pequenos comerciantes, né, que alugam salas comerciais ou lojas, né? Uhum. E esse aí tem pedido sempre um desconto, principalmente o desconto daqueles dias que estiveram fechados, né? E os proprietários têm concordado com isso, viu? E tiveram outros que não deram o desconto, né? Eles deram um desconto no aluguel do mês, de março e abril, né? Só que foi feito um acordo e eles vão pagar isso aí lá pelo fim do ano ainda, a diferença, né? Não existe coisa pior para o proprietário do que o imóvel desocupado. Então para não desocupar o imóvel, né, é feito sempre esse tipo de acordo, né? O Rafael menciona que cerca de 70% da carteira de clientes da imobiliária em que ele atua pediu negociação e firmaram acordos individuais de acordo com a situação e comprovação de cada cliente. O que a gente tem procurado fazer, né, é achar o equilíbrio entre proprietários e inquilinos. Alguns dos proprietários têm uma facilidade maior de fornecer um desconto, né? Existem proprietários que estão na mesma situação, estão com lojas em shoppings fechados até hoje, né? Então, não existe lei que obrigue a esse desconto, mas a gente tem visto a sensibilidade de todos. Existem lojas grandes até que às vezes batem, a gente tem lojas alugadas em Cachoeira e fora de Cachoeira bastante também. E tem até uma dessas lojas que está alugada hoje em torno de 40 mil, que a gente conseguiu um desconto de 50%. Então a gente vem trabalhando esse equilíbrio entre as duas partes, para que não afetem nenhum, né? E assim a gente vem trabalhando, vem fornecendo descontos. Alguns não conseguem dar o desconto, a gente oferece um parcelamento, né, para ser diluído durante o ano de 2020 até o final do ano, né? Então, cada mês que passa, não adianta. O negócio é estudar caso a caso e tentar flexibilizar o máximo possível, né? É o que a gente tem feito. Existem essas negociações em diversos setores, né? Mas não existe lei nenhuma, não existe nenhuma medida provisória, nada que venha a acatar que tem que ser fornecido desconto, tem que haver negociação. Então, a gente tem 64 anos de mercado hoje. Então, a gente zela justamente por entender esses fatos e preservar esses clientes, que é a vida da nossa empresa, né? Então, a gente tem que fazer o que é melhor e o que é justo para todos eles. O ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou ontem pedido de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que deve ser realizado nos dias 1º e 8 de novembro, com provas presenciais, e 22 e 29 de novembro, com as provas digitais. A União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas entraram com um mandado de segurança na Corte. As entidades recorreram ao tribunal para que fosse determinado ao Ministério da Educação a adequação do cronograma do exame. Na ação, as entidades argumentaram que a medida era necessária em função dos impactos da pandemia do coronavírus. Na decisão, o ministro negou liminarmente o mandado de segurança porque entendeu que a competência para analisar não é do STJ, já que o edital que estabelece o cronograma é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ele explicou que, de acordo com a Constituição, compete ao STJ processar e julgar mandados de segurança apresentados contra atos do próprio tribunal, de ministros de Estado e dos comandantes da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica. Ele observou, porém, que não foi juntado ao mandado de segurança nenhum ato praticado pelo ministro da Educação.
E olha só, a falta de acesso à internet não deve mais ser um impedimento para que alunos da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul possam ter aulas à distância. Pelos próximos 12 meses, a Assembleia Legislativa vai bancar o custo de internet de estudantes e professores. Ainda esta semana, o governador Eduardo Leite anuncia qual estratégia será adotada para a retomada das aulas no ensino público e privado do Rio Grande do Sul. Independentemente da fórmula a ser adotada, o ensino à distância é uma forte possibilidade que até então estava prejudicada pela falta de condições de grande parcela dos alunos da rede pública em acessar a internet. Um problema que deixou de existir quando a Assembleia Legislativa Gaúcha decidiu bancar o gasto de internet de até 900 mil professores e alunos com as 4 operadoras de telefonia que atuam no estado. Por 12 meses, a Assembleia devolverá à Secretaria Estadual da Educação R$ 5.400.000 de parte do 10º. Quarta-feira, o presidente do Legislativo Gaúcho, Hernani Polo, do PP, e o propositor da ideia, deputado Gabriel Souza, selaram um acordo com o secretário da Educação, Faisal Caram. Os estudantes continuarão em casa, enquanto mantiver o isolamento social imposto pelo governo estadual, mas mesmo em casa eles continuarão tendo aula a partir desse aplicativo, que é o Google Classroom, um aplicativo bem bacana, né? Google Sala de Aula em português, e para que tenham acesso a esse aplicativo, portanto, o Estado irá subsidiar o aumento da banda de internet para aqueles que não dispõem, isso vai ser feito através de um cadastro online, e quem irá custear esse custo mensal será a Assembleia Legislativa do Estado até o final do ano. Eu sei que não é substituível, né? O ambiente escolar é insubstituível, mas enquanto durar o isolamento social é muito importante que as crianças e jovens tenham a continuidade das aulas. Assim como a rede privada tem feito, a rede pública também tem que fazer. Nas próximas 2 semanas, a prioridade do governo é treinamento dos professores e o cadastramento das linhas de celulares de alunos e professores. Aí está realmente uma excelente notícia, né? Já que coloca todos os estudantes em pé de igualdade, professores, estudantes. Portanto, a falta de acesso à internet, falta de acesso à tecnologia não vai ser necessariamente uma desculpa, né? Já que a Assembleia vai bancar esse custo para que todos possam acessar as aulas, né? Possam ter acesso à internet. Os produtores e as cooperativas rurais que tiveram prejuízos provocados pela seca ou pela estiagem no início do ano ganharam um estímulo para renegociarem as dívidas com operações de crédito. O Conselho Monetário Nacional ampliou as fontes de recursos que podem financiar os acordos nas linhas de custeio e investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, não é? Ou operadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O CMN autorizou o uso das fontes originais de recursos para bancar as renegociações. Assim, o BNDES vai poder usar os próprios recursos para renegociar as dívidas de produtores rurais. No caso do PRONAF, a própria União vai poder financiar a revisão das dívidas. Até agora, essas renegociações podiam ser financiadas apenas com fontes livres de recursos. No caso dos produtores afetados pela seca, podem ser refinanciadas as dívidas vencidas ou que vão vencer entre 1º de janeiro e 30 de dezembro de 2020, contratadas por produtores rurais e pelas cooperativas singulares de produção agropecuária. O prazo de reembolso para operações de custeio vai ser de 7 anos. E no caso de operações de custeio prorrogado e de investimento, o prazo vai ser de até 1 ano após vencimento do contrato vigente. Gente, tem circulado pelas redes sociais uma mensagem que diz que a Polícia Militar e o Detran estão orientados a multar quem estiver dirigindo sem o uso de máscara. O governo do Rio Grande do Sul emitiu comunicado informando que a informação é falsa. Segundo a mensagem, a multa seria no valor de R$ 128. Além disso, a suposta infração resultaria em 3 pontos na carteira. Então, repetindo, essa informação não é verdadeira, de acordo com o governo do Rio Grande do Sul, é fake news. O governo do estado recomenda que os cidadãos acessem os sites oficiais do governo e também da Secretaria de Segurança Pública e suas vinculadas, para acompanhar as informações e evitar esses enganos. Um zoológico do Canadá vai enviar 2 pandas de volta para a China. A pandemia de coronavírus gerou dificuldades na hora de conseguir as grandes quantidades de bambu necessárias para alimentar os animais. De volta para casa.
A pandemia do novo coronavírus afeta até a vida de pandas. O zoológico de Calgary, no Canadá, vai retornar 2 exemplares para a China. O motivo? A falta de comida. É que as restrições impostas para segurar a propagação da Covid-19 gerou dificuldades para conseguir o bambu necessário para alimentar os animais. Erchun e seu companheiro Damal vivem no Canadá desde 2013, como parte de um empréstimo por 10 anos com o governo chinês, a chamada Diplomacia Panda. A chegada deles foi um grande espetáculo, transmitido ao vivo pelas principais redes de televisão canadenses. Em Calgary, Erchun se tornou mãe de 2 filhotes gêmeos, os primeiros pandas nascidos em solo canadense. Um panda adulto precisa por dia de cerca de 40 quilos de bambu para viver. O zoológico está atualmente fechado devido à pandemia e disse que não vai poder permitir que o público se despeça dos animais. Os filhotes de Erchun e Damal já haviam sido enviados anteriormente à China. Os animaizinhos são uma graça, né? E não deixem faltar o bambu dos bichinhos aí. Bom, você já ouviu falar em patos de guarda? Olha só, nós vamos conhecer agora a história de uma aposentada moradora do bairro Medianeira, em Cachoeira do Sul, que cria aves no pátio há 7 meses. Só que os patos começaram a atacar, isso mesmo, a atacar as pessoas que passavam na rua e ela precisou fazer um cercado para evitar transtornos. Veja o que essa senhora tem vivido e pelo que passou a nossa equipe. Eu criei eles desde pequenininho, meu filho trouxe para levar para fora, e aí lá para enxertar eles numa pata que ia descascar. Aí eles demoraram uns dias para levar eles e a pata não aceitou. Daí eu fiquei cuidando deles para levar para lá. E aí eu me apeguei neles, criando os 3 sempre juntos, mas eles são muito bravos. Até esse aqui eu acho que eu não queria ficar com nenhum, mas lá para minha filha não dá para mandar porque tem crianças que são muito bravas e lá tem mais pato. Eu prendo, porque senão eles vão até lá para frente, eles pegam as pessoas lá na frente também. As pessoas que passam na rua. Um dia você botou num homem, aí a minha vizinha pegou a vassoura lá da frente aí e trouxe eles, e aí eles vieram embora para cá. Ela disse, olha, atacou o homem dava coice para cá e coice para lá, e eles assim os dois aí não desgrudam. Camados. Mas eu digo, não dá, aí eu prendo, deixo eles presos. E a senhora, para conseguir mexer com eles, tem que estar sempre com a vassoura por perto. Sim, porque a gente são traiçoeiras, a gente vai correndo, eles até voam para pegar a gente. Mas quando eles estão bem bravos assim, aí a gente chega assim para pegar eles, aí eu pego bem na cabeça deles. Eles vêm, não dá para sair sem vassoura. Às vezes eu me vejo mal, pego um pau, não adianta não se defender com pau, porque não... E eles escolhem um, assim, tipo, escolheram o nosso motorista. Eu é mais para mim do que o meu marido. Meu marido também. Ontem meu marido botou um plástico por cima e eles têm pavor, né? E bote um plástico, assim, uma coisa assim, um pano, eles vão correndo. Daí ele se viu mal os dois, um puxar numa ponta, puxar na outra. Pode vir, ele mansinho. A bicada, é a rocha. Gente, os patos são estressados. Alguém dá um calmante para eles, né? Bom, é claro que a nossa equipe foi atrás de uma resposta e uma possível solução para a dona Maria Isa, né? Nós vamos conferir o que diz o veterinário Edson Salomão sobre esse caso. Está na moda, principalmente nos Estados Unidos, criação de patos como animais de estimação. Também aqui no Brasil, né? E pessoas estão criando galos também. Eu tenho vários clientes que têm como animal de estimação galos. Então, no caso dessa ave aí, dessas 3 aves, tem 2 machos e uma fêmea. Isso já não é uma coisa que muito correta, porque pode haver disputa, né? E eles ficarem mais agressivos, tentando proteger a fêmea ou inclusive disputando o território. E essa vocalização que ele está fazendo, com o pescoço, tipo ameaçando, ele está querendo demarcar um território, ele está dizendo não se aproxime. Então, por natureza, os patos, quando criados desde pequenininho, como animal de estimação,
A pessoa não vai criar numa casa vários patos, vai ter um só, às vezes criam até em apartamento, que não é recomendável. Mas daí eles se tornam muito mansos, são sociáveis e tem uma série de inconvenientes, até pela vocalização, fazem muito barulho quando recebem carinho, defecam muito, né? Mas no caso específico desse pato que está agredindo o proprietário, é porque está num terreno muito amplo, não tem aquele contato, aquele convívio diário que o animal de estimação tem, né? Então ele está sendo criado como uma ave que está lá no pátio. E, no caso dos galos também, eu conheço galos que já são extremamente agressivos, porque eles estão criados lá no galinheiro e a pessoa às vezes entra lá para colocar alimento e não tem aquele contato diário. Então tem que ter cuidado, porque quando começa a ficar agressivo, de repente uma pessoa idosa pode se machucar, pode cair, pode se assustar, né? Mas no geral os patos são animais muito dóceis, muito inteligentes, e eu não recomendo criar em apartamento ou local pequeno, pouco espaço, né? Tem que ter água e tem que ter bastante espaço para eles estenderem as asas, não é um animal para se criar em apartamento. Nesse caso aí eu aconselho ficar com um casal apenas. Respondida a questão, portanto. Agora 12h23, hora de Brasília, e você que está em casa, já mandou a sua mensagem para a gente? Envie a sua sugestão, a sua opinião, o seu recadinho para o nosso WhatsApp no número 51-99769-7129. Mande junto o seu nome e também a sua cidade para a gente dar aqui a informação completinha. Ou você pode participar do NT Sul também lá no nosso Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu mandar alguns abraços aqui para os nossos amigos no Facebook. Está com a gente aqui a Marilene Quadros, a Tainá de Vargas, Cláudia Freitas, a Kellen e também Lisiano Rodrigues. Boa tarde, fiquem em casa. Estou aqui na minha casa assistindo com os meus filhos, Lucas, Jennifer e o esposo Lisiano. Valeu, Kellen. Grande abraço para você e para toda a família. Muito obrigado pela companhia com a gente neste horário de almoço, né? Vamos para a telinha aqui, vamos ver algumas mensagens que estão chegando. A Darines Peixoto, de Cachoeira do Sul, manda um abraço para o meu neto, Luiz Davi, que fez 3 aninhos ontem. Olha que legal, vamos ver aqui a foto que a Darines mandou para a gente. Aí está o garotão, 3 aninhos, e a gente deseja felicidades, né? E uma vida repleta de muitas alegrias para toda a família. A Bianca Souza também manda mensagem: o que posso fazer em relação ao auxílio emergencial? Fiz o cadastro no primeiro dia e desde então continua em análise. Ainda vai ser liberado? Bianca, espera-se que sim, não é? Mesmo caso seu, tem muitas pessoas que o benefício ainda continua em análise, né? Não saiu ainda. O governo também não liberou ainda o calendário da segunda parcela, que é outra pergunta que as pessoas nos fazem aqui seguidamente. E esse atraso, o governo argumenta que especialmente se deve a isso também, não é? Porque muitas pessoas não receberam nem mesmo a primeira parcela do auxílio emergencial. Então, vamos ficar na torcida por você aí que saia logo esse auxílio, né? Neila Correia também manda mensagem pra gente. Enquanto estamos na quarentena, passo meus dias fazendo tapetes. Vamos ver a foto que ela mandou. Aí estão os tapetes, né? Belos tapetes, que é uma maneira, provavelmente, de arrumar a casa ou então de comercializar, né? E tirar uma graninha extra também nesse período. Obrigado por compartilhar com a gente aí essa sua atividade, viu? Bom, você que não compartilhou ainda com a gente a sua foto, a sua opinião, mande seu recadinho nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente volta aqui para a telinha e eu quero ver o seu recadinho aqui também. No próximo bloco, Marta Caminha é o nome preferencial do PT para a candidatura à Prefeitura de Cachoeira do Sul. E ainda, nossa equipe conversou com o secretário da STAS em Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, sobre as ações da secretaria diante da pandemia de coronavírus. É depois do intervalo. Até já! Meio-dia e 29 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente nessa hora de almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. E olha, depois de alguns dias de temperaturas mais tranquilas e também depois de chuva, os termômetros já começam a revelar um pouco mais de frio em Cachoeira do Sul e em todo o estado. Veja na previsão do tempo. O dia amanheceu com sol em Cachoeira do Sul nesta quinta-feira. A chuva foi embora e agora vem o frio. Temperatura mínima 9 graus e máxima 18.
Sexta-feira também vai ser um dia de sol e bem friozinho ao amanhecer. Temperatura mínima 5 graus, máxima 19. Sábado também mantém o tempo firme, mas a temperatura sobe um pouquinho. Mínima 8 graus e máxima 22. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, a partir da chegada de um sistema de alta pressão atmosférica ao estado gaúcho, o cenário muda. Esse sistema inibe a formação de nuvens carregadas e, com isso, o tempo volta a ficar firme em todo o território, com predomínio de sol em todas as regiões. As baixas temperaturas também voltam a marcar presença devido à influência do vento que sopra das áreas polares para o continente. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus. O Partido dos Trabalhadores anunciou na noite de ontem o nome de Marta Caminha como preferencial à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Marta Caminha é o nome do PT para disputar a Prefeitura de Cachoeira do Sul no pleito deste ano. O anúncio foi feito na noite de ontem por meio de nota oficial enviada à imprensa, assinada pela presidenta da sigla na cidade, Cristina Mor. Marta foi secretária de Saúde e Ação Social no governo Neirão Viegas. Ela é formada em Gestão Pública e Letras e por 15 anos trabalhou como bancária na Caixa Econômica Federal. Durante o governo Olívio Dutra, ela foi coordenadora regional de saúde. Cachoeira do Sul tem até o momento 7 candidatos à prefeitura anunciados. Leandro Balardim, pelo PSDB, José Otávio Germano, pelo Progressistas, Gercei Silveira, pelo PSB, Francisco de Vargas Júnior, pelo PSL, Oscar Sartório, pelo Republicanos, Kleber Cardoso, pelo Podemos e Marta Caminha, pelo PT. Lembrando que os nomes precisam ainda ser chancelados em convenções partidárias que, conforme o calendário eleitoral, devem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. Fernando Cantarelli foi reeleito como presidente do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. A votação estava em andamento desde a última segunda-feira. Cantarelli recebeu 71 votos, garantindo a ele o mandato de 2020 a 2023. O presidente tem à frente o desafio de comandar o sindicato diante de uma pandemia de coronavírus, além das dificuldades no campo geradas pela estiagem nestes primeiros meses de 2020. E foi realizada ontem a 52ª Feira de Terneiros de Cachoeira do Sul. O evento teve 785 animais e arrecadou R$ 1.062.810. Todos os animais apresentados foram vendidos. O valor médio de comercialização ficou assim: castrados, R$ 7,74 por quilo, inteiros, R$ 7,32 por quilo, terneiras, R$ 7,19 por quilo e novilhas a R$ 6,73 por quilo. Bom, e a gente vai voltar aqui para a nossa telinha para conferir mais algumas mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. Se você ainda não enviou o seu recadinho, o número é o 51-99769-7129. E no Face, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Mais uma vez eu começo aqui pelo Face, mandando alguns abraços. Está com a gente aqui Edgar e também Eloy Thompson, lá em São Lourenço do Sul. Mensagem deles é que estão assistindo, coisa boa. Muito obrigado aí pela companhia de vocês, uma boa quinta-feira. A Carmen Coelho também está com a gente, desejando um ótimo dia para todos. A Marilda Pinto está em Caxias, na Serra Gaúcha. Obrigado, viu, Marilda? Grande abraço para você. Vamos para a telinha aqui. O Telmo, põe os patos no açude que eles se acalmam, é verdade. Obrigado, viu, Telmo? Aí se não dá para pôr no açude, põe na panela. Pronto, resolve o problema, né? Vamos adiante aqui. Cláudio Lopes. Cláudio mandou vídeo pra gente. Vamos assistir o recadinho dele. Bom dia, Daniel. Tudo bem contigo? Tô bem faceiro, já renovei até a minha habilitação aqui, ó. Muito obrigado por me avisar, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Coisa boa, Cláudio. Muito obrigado aí pelo recado. A gente abordou ontem aqui, né, sobre a abertura dos CFCs no Rio Grande do Sul. Na verdade, já começou antes de ontem, né? Em Cachoeira do Sul retomou ontem, portanto, aqui esse trabalho da renovação. E o Cláudio está aí com a carteirinha renovada, né, Cláudio? Obrigado pelo seu recadinho, pelo seu vídeo. Bom, você de casa também pode fazer o seu vídeo, pode mandar pra gente, pode dar o seu recado aqui na nossa tela, opinar sobre os assuntos do dia, enviar uma sugestão de reportagem. Queremos, assim, juntos, construir de maneira colaborativa o telejornal NT Sul.
Pelo menos 24 mil pessoas já podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. É o que aponta a terceira etapa da pesquisa de prevalência da população, divulgada na tarde de ontem pelo governo do estado. O estudo está sendo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com outras instituições de ensino superior do estado. Essa é a estimativa de casos de contaminação pelo novo coronavírus em todo o estado do Rio Grande do Sul, conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas, que apresentou na tarde de ontem a terceira etapa do estudo. A previsão aponta 24.860 pessoas contaminadas, 9.860 a mais do que foi apontado na segunda etapa da pesquisa há 2 semanas, com 15 mil infectados. Na primeira etapa da pesquisa, foram apontados 5.600 contaminados. Os resultados da nova rodada da pesquisa foram apresentados pelo governador Eduardo Leite, juntamente com o coordenador-geral do estudo, o epidemiologista Pedro Curi Halal. A subnotificação constatada nos resultados mostraria que para cada um registrado, 9 são desconhecidos. Na segunda etapa, eram 12. Com margem de erro, essa relação fica entre 4 e 16. Das 4.500 pessoas entrevistadas e submetidas ao teste rápido para detectar a presença de anticorpos no organismo, 10 tiveram resultado positivo, sendo que 4 destas são moradoras de Passo Fundo. Um dado novo nessa nova fase foi a classificação dos sintomas apresentados pelos 18 infectados que tiveram o teste positivado para anticorpos desde o começo do estudo. Dentre os 18 infectados, os sintomas foram febre para 6%, dor de garganta para 22%, tosse para 17%, dificuldades para respirar para 11%, alterações de olfato e paladar para 17% e diarreia para 17% também. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou ontem que os militares acusados de receber irregularmente o auxílio emergencial de R$ 600 devolvam os valores aos cofres públicos. Pela decisão, novos pagamentos ao grupo também devem ser suspensos imediatamente. As irregularidades foram detectadas após os Ministérios da Defesa e da Cidadania realizarem um cruzamento de dados e identificarem que 73.200 militares ativos, inativos, temporários, pensionistas e anistiados receberam a ajuda do governo. Bruno Dantas também determinou que o ressarcimento seja feito de forma urgente. A decisão foi motivada por um pedido de providências feito por uma secretária interna do TCU. O Ministério da Defesa informou que investiga a irregularidade e garantiu que os valores recebidos indevidamente vão ser restituídos. E olha, tem gente aplicando golpe usando o telefone do Telesus, o 136. O Telesus ajuda a reunir informações sobre o novo coronavírus, mas está sendo usado por criminosos como isca para obter informações de usuários do WhatsApp. O golpe é novo, mas a prática é bem conhecida no mercado. A intenção é roubar o WhatsApp da vítima. Criminosos simulam uma ligação do número 136 do Ministério da Saúde para fazer uma suposta pesquisa sobre os sintomas da Covid-19. Os bandidos gravaram essa ligação e agora estão se passando por alguém do Ministério da Saúde, ligando para as pessoas, colocam a gravação para tocar. Só que ao final, ele pede um código recebido no telefone. Na verdade, é o código de instalação do WhatsApp. Então, se você acabar fornecendo, seu WhatsApp vai ser clonado, vai ser roubado pelos criminosos. Então, código recebido no celular nunca deve ser compartilhado. Com um pouco de atenção, o golpe pode ser desmascarado. O Disque Saúde só liga pelo 136, 0136 ou ainda 80136. Se a identificação da chamada for diferente, já desconfie. O Ministério não solicita dados pessoais, nem pede doações ou transferências em dinheiro e também não recomenda clicar em links recebidos. Portanto, fique atento, para não ser enganado aí em mais este golpe, em mais esta fraude, que envolve o Telesus, Bandidos, criminosos se aproveitam desse momento para tirar vantagem das pessoas. Olha, garantir estrutura ativa e eficaz no atendimento a demandas das populações em vulnerabilidade social são foco das Secretarias de Ação Social em estados e municípios, direito assegurado por lei e dever do Estado. E em tempos de calamidade pública, a ação social tem papel decisivo e é uma pasta estratégica no enfrentamento a essas dificuldades. A repórter Thelma Tomassi conversou com o secretário da STAS, em Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior.
Então, Daniel, a gente vai conversar com o titular da Secretaria do Trabalho e Ação Social, falando especificamente sobre como está se estruturando o trabalho de assistência social em Cachoeira do Sul, principalmente nesse período da pandemia. Ele assumiu a pasta justamente nesse momento de transição aí, e quando foi declarada a pandemia, a emergência e a necessidade das pessoas vieram como um grande tornado aí para ser organizado e atender essa comunidade, né, Júnior? Estamos num momento ainda muito difícil, né? Cachoeira do Sul está nos deixando muito preocupado. Eu que venho da área principalmente de defesa civil, porque Cachoeira vem numa recorrência de eventos adversos. Nós tivemos ainda em outubro, a gente tem que fazer essa recordação de um vendaval, né, que atingiu dezenas de residências. Tivemos ali em novembro, dezembro, uma inundação severa. E, por fim, agora em janeiro, né, iniciando o ano, melhor dizendo, tivemos uma grande estiagem, a qual ainda estamos sobre os efeitos dela. Né? E agora, em março, o efeito da Covid-19, que certamente mudou o mundo, né? E Cachoeira do Sul também está tomando medidas, né, para conter, combater o coronavírus. Mas nós já temos 8 casos confirmados e eu acho que até essa baixa no número de casos confirmados se deve às ações preventivas que foram tomadas pelo Executivo Municipal, junto com seu gabinete de crise, que foi montado, Exército, HCB, órgãos de segurança, Defesa Civil, mas nós não podemos facilitar, digamos assim, a gente tem que continuar todas as medidas adotadas e se preparar para os enfrentamentos que ainda teremos. E eu recebi, durante essa pandemia, né, a missão do prefeito Gnatti de dar continuidade ao trabalho da Secretaria do Trabalho e Ação Social, que eu acredito que, depois deste primeiro enfrentamento da saúde, será um grande enfrentamento a ter para nós atender as famílias, as pessoas que perderam renda. Nós tivemos muitos dias de comércio fechado, mesmo com o comércio aberto, a gente sabe que a vida das pessoas, o cotidiano mudou. Nós estamos fazendo uma reorganização interna dentro do corpo da Secretaria do Trabalho e Ação Social, que é o coração, digamos assim, da assistência para preparar os atendimentos dos nossos serviços, que são os CRAS, o CREAS, né, também as nossas casas que nós temos de abrigamento, e essa retomada de um abrigo provisório, né, para suprir a carência que nós tínhamos do antigo albergue. De que forma vocês estão se organizando para contemplar essas pessoas, principalmente na questão de alimentos? Eu acho que seria prioridade, né, Júnior? Sim. Primeiro nós vamos trabalhar dentro das políticas públicas existentes junto ao governo estadual e ao governo federal. Né? Em contraponto a isso, existe a questão da solidariedade. Né? Solidariedade que está muito evidente em Cachoeira do Sul, né? Músicos fazendo as lives solidárias, a arrecadação, empresas, instituições que fizeram campanhas e repassaram alimento. Então, é preciso entender que são momentos distintos. Nós tivemos um primeiro momento onde a arrecadação foi destinada para as pessoas mais vulneráveis. Como é que nós vamos definir? Com base nos critérios do Cadastro Único, que ali tem a situação familiar de Cachoeira do Sul. É o parâmetro que a gente tem para utilizar. Então, se pegou as famílias com maior vulnerabilidade e essas famílias foram sendo atendidas. Quando vem o auxílio emergencial do governo federal, automaticamente essas famílias não precisaram sequer ser cadastradas. Elas já tiveram o seu valor aumentado, né, em relação ao auxílio do Bolsa Família, né, para o auxílio emergencial. Então, receberam ou R$ 600 ou R$ 1.200. Como essas famílias tiveram este acréscimo, nós começamos a reorganizar a distribuição de alimentos, procurando atender aquelas famílias que não estão no Bolsa Família, né, não estão no auxílio emergencial e que, neste momento, estão sem nenhum tipo de auxílio. Então, ele é um trabalho um pouco mais lento, mas que a gente quer atender realmente quem mais está vulnerável neste momento. Né? A questão da vulnerabilidade, ela não é a pessoa ser vulnerável, é ela estar ou não vulnerável neste momento. E é nisso que nós estamos focados em trabalhar. Nós transferimos a seleção das famílias a serem atendidas para os centros de referência e assistência social, onde tem profissionais, assistentes sociais, psicólogos, cadastradores do Cadastro Único, né, que fazem essa seleção, que têm acesso ao sistema, eles conseguem ver quem recebeu ou não o Bolsa Família, quem recebeu ou não o auxílio emergencial.
Nós temos 3 CRAs que atendem toda a cidade e temos uma equipe volante que atende o interior. E as pessoas do interior também estão muito afetadas. Tem uma outra vertente aí que está sendo atendida diretamente pela STAS, que são as pessoas que estão em situação de rua. A gente já sabe que existe um público específico, né? Falávamos antes que, inclusive, a TV rigorosamente chega ao início do inverno, a gente tem como pauta aí ver que o pessoal está na rua, geralmente são as mesmas pessoas, tem uma resistência, inclusive, em buscar os abrigos por conta das normas, mas a gente está vivendo uma realidade em que esse número tende a aumentar, em função até da condição financeira que mudou totalmente, né, Júnior? Que estratégia a STAS está adotando para contemplar essas pessoas? Bom, primeiro eu venho dessa formação de defesa civil de buscar sempre agir preventivamente, né? Então, nós estamos de uma pandemia, né? Nós tínhamos um abrigo montado, cedido por uma igreja, mas aqui era um local pequeno que abrigava de 4 a 6 pessoas. Começou então um trabalho até de convencimento da população em situação de rua que a pandemia também pode atingir eles. E não só atingir, como eles também ser transmissores, né? Porque no momento que vai no carro, vai no restaurante pedir uma alimentação, pedir um auxílio, muitas vezes até sem máscara, né? Eles podem ser, sim, não só vítimas, mas também transmissores do vírus. Então, estamos com o esporte, de certa forma, suspenso por algum período. Pegou-se a estrutura do ginásio municipal e se formou um abrigo grande. Exemplo dos abrigos de inundações, estiagem, vendavais que nós montamos. E, montado esse abrigo, nós fizemos blitz, digamos assim, de atendimento a essa população, indo pelo turno da manhã, da tarde, à noite, né, que muitas vezes estão mais aglomerados, mais juntos, mais no frio, buscando convencer eles a ficar neste abrigo. Indo para dentro do abrigo, já que ele é um abrigo para o combate ao coronavírus, um dos principais motivos é que eles não saiam, ou seja, eles permanecem ali, recebem café da manhã, almoço, janta, tem local para tomar banho, tem higienização, foi montado até uma estrutura de jogos, né, para eles terem um entretenimento, ter com que se ocupar. Né, não é permitido o consumo de álcool, de nenhum tipo de substância, né, exceto o cigarro, porque eles têm por hábito, não pode pegar uma pessoa e restringir a tudo neste momento, mas o CAPS, então foi dividido assim que das 7 da manhã às 7 da noite o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, está trabalhando com eles, trabalhando esse lado social. Das 7 da noite às 7 da manhã entra a STAS, o CREAS, né, buscando sempre que eles tenham atendimento de assistente social, psicólogos, que estejam acompanhando eles ali. Muitos deles já estão há muitos dias, então, sem consumir álcool, sem consumir drogas, e isso assim, a gente já vê que eles começam a ter modificações que eu acho que pode facilitar o trabalho de reinserção deles nas suas famílias. Para a população entender, nós não podemos obrigar uma pessoa a aceitar ir para o abrigo. A gente convida, a gente tenta mostrar o lado bom do abrigo, que eles vão ter um local seguro, vão ter um local aquecido e vão ter uma alimentação. Mas é um trabalho que tem que ser de convencimento ao longo de todos os dias para que essa população aceite, porque muitos deles têm famílias, têm casas, mas eles preferem estar na rua, estar naquele ambiente de convívio onde ele tem seus amigos, né? O abrigo, sim, ele é provisório, tá? Existia um projeto de construção de um abrigo aqui aos fundos da STAS, né, que houve, inclusive, interferência do Ministério Público junto a isso, e nós estamos avaliando, porque essa construção seria com recurso livre, ou seja, com dinheiro do Caixa Único da Prefeitura Municipal. E nós não devemos, né, a princípio, investir dinheiro da Prefeitura. Mesmo porque, né, Júnior, não pode se trabalhar com eventualidades. O inverno vem sempre, as dificuldades existem sempre, e esse público específico também permanece, independentemente do período de pandemia ou das variações climáticas, né? Então, é preciso repensar um albergue que era o que se tinha antes. Esse plano deve sair do papel até o final desse ano? Eu acho que esse plano ele deve sair do papel até o meio do ano ter um local. Se será próprio, alugado ou cedido, já fica difícil hoje te responder, porque nós estamos trabalhando com diferentes hipóteses para buscar um melhor, né? Mas ele até o meio do ano, sim, ele tem que estar solucionado, porque a demanda existe.
que a Secretaria consegue fazer em termos de conscientização, de cuidado, de preservação da saúde, de contenção dos riscos, inclusive como agente transmissor da Covid-19? Não há como dimensionar, né? Mas nós assim estamos fazendo o quê? Levando o conhecimento até eles, as informações, o quanto eles têm que manter o distanciamento. Claro que eu dizer que estamos orientando ele quanto à higiene, né? Isso seria muita hipocrisia, né? Mas a gente fala, olha, tem que cuidar, não dá para estar pegando as coisas sem lavar as mãos, isso. Mas a gente sabe que eles se colocam numa condição de não aceitar isto. Mas eles não estão diferentes de todo e qualquer cidadão de Cachoeira do Sul. Nós temos muitas pessoas, né, com conhecimento, pessoas que também não estão aceitando esse cuidado, lamentavelmente. Mas eu não posso tratar eles diferente do que eu trato qualquer outro cidadão. Júnior, para a gente encerrar, quem estiver precisando, não se enquadra nem num perfil nem no outro, está passando por dificuldade, não está no cadastro único, não recebe Bolsa Família, aquele pessoal que está no limbo, como a gente estava falando antes. No limbo. Como é que faz? Procura o CRAS e leva esta informação. Olha, eu quero me cadastrar, eu não estou no cadastro único, eu não estou no Bolsa Família, eu não recebi o auxílio emergencial, gostaria de agendar um horário com assistente social. Por quê? Nós estamos atendendo, mas dentro de limitações de segurança para todos, né? Porque eu não posso deixar também que um profissional da assistência social se contamine e nós perder esse profissional tão essencial nesse momento. Então, as pessoas serão atendidas, daqui a um pouco ela vai ter que aguardar na área externa do CRAS, né? Ou vão dizer, olha, já tem 3 atendimentos agendados, volta no turno da tarde, mas todos serão atendidos. Estamos estudando a implantação de um telefone de WhatsApp, somente para esses cadastros destas pessoas, aonde nós vamos também, né, informar quando vamos parar de receber. Nós recebemos aqui cerca de 500 a 600 ajudas de alimentações dentro da Secretaria de Trabalho e Ação Social, foram mais de 8 mil cadastros. Então, muitas pessoas estão dizendo, olha, eu me cadastrei e não recebi. A maior parte não irá receber, porque foi feita esta seleção. Quem quiser doar, quem quiser contribuir, então, conhecendo essa dinâmica que vocês estão adotando e sabendo dessa demanda que tu expôs agora. Pode entrar em contato, né, pelo telefone da Defesa Civil, que é o 99773-2913, que nós vamos colocar o como estamos trabalhando, a forma de trabalho e até auxiliar naquilo que for possível, porque nós queremos assim reduzir o impacto social. E o cachoeirense está fazendo isso assim de uma maneira brilhante, a gente chega a se emocionar, mas é impressionante a gente acompanhar nas redes sociais, nas matérias de vocês, as ações que estão chegando, o atendimento que está chegando a muitas famílias, que está assim sendo fundamental nessa hora, senão a situação seria muito mais grave, e isso vai refletir na saúde. Se as pessoas não estiverem bem alimentadas, com material de higiene adequado, vai baixar a imunidade, estarão mais suscetíveis não só ao coronavírus, mas, né, a toda uma série de outras doenças e enfermidades que pode agravar a situação do nosso hospital em Cachoeira do Sul. Tá ótimo, Júnior, muito obrigada por ter nos recebido aqui, trazido essas informações todas. A gente se coloca sempre à disposição para qualquer novidade, serviço que seja prestado para a comunidade cachoeirense. Então, eu que agradeço esse espaço, né, infelizmente não podemos estar mais juntos da pessoa, o que torna cada vez mais importante, né, a nossa imprensa para levar o conhecimento, a informação e tranquilidade às pessoas. O momento é difícil, mas nós vamos superar. Vamos sim, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar, né, Daniel? Enquanto isso, a gente felizmente conta com a solidariedade cachoeirense e com a estruturação das forças e do poder público municipal aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, pelas informações. É isso, né? Precisamos de informação de qualidade nesse momento para que cada cidadão possa tomar as melhores decisões possíveis e que assim possamos vencer, né? Essa pandemia que está colocada, está chegando, está se espalhando pelo interior também do Rio Grande do Sul. Nós vamos para a telinha porque tem mensagens dos nossos telespectadores, a Mahara Freitas, lá de Caçapava. Nossa manhã foi assim, de muitos trabalhos. Não podíamos ficar sem mandar o nosso alô para o NT Sul, que assistimos todos os dias. Meus sobrinhos Luan, Jonas e a Roberta estão mandando um big abraço para vocês. A Mahara mandou foto e aí estão os sobrinhos, enfim, fazendo dever de casa, né? Durante a pandemia. Muito legal. Obrigado aí pela foto, viu? Um abração para todo mundo em Caçapava do Sul.
O Tiago está com a gente lá em Belém do Pará. Daniel, manda um alô para a família França aqui em Belém do Pará. Abraço mandado, Tiago. Alô, família França em Belém. Obrigado a todos pelo carinho e pela companhia com a gente aqui na telinha da Novo Tempo. O Alex Brito de Cachoeira do Sul. Eu quero comprar um pato da Maria Isa. Valeu, Alex. Para você que chegou agora e não viu a história, nós mostramos aí os patos furiosos que estão atacando quem passa pela rua e até os próprios donos, né? A gente contou essa história completa, o Dr. Salomão, veterinário, tirou dúvidas também da telespectadora. A Lidiane, aqui de Cachoeira do Sul. Hoje minha filha Maísa está completando 1 aninho. Estamos assistindo o programa. Vamos ver aí a foto da Maísa. Aí está a pequena Maísa, uma graça, né? 1 aninho. Grande abraço para toda a família. E esse é um momento super especial que tem que ser comemorado sem sombra de dúvidas, né? Maristela, de Cachoeira do Sul. Gostaria de homenagear a minha filha, Maiara, pelo aniversário. Muitas felicidades. Vamos ver a foto aqui que a Maristela mandou da Maiara. E a gente também manda um abraço especial, né? Desejo de muitas felicidades pela passagem de mais 1 ano de vida. A Marisa Cima também participa com a gente. A chuva veio para as nossas plantas. Vamos ver aqui as plantas que a Marisa registrou e mandou para a gente. Aí estão as plantinhas, né? Que certamente com a chuva ficaram mais alegres, né? Fica tudo aí melhor, não é preciso ficar molhando, né? E, inclusive, quando a gente tem um período de estiagem, não dá nem para ficar esbanjando muito água, né? Mas que bom que a chuva veio e amenizou a situação aqui no Rio Grande do Sul. A Rosane Borba manda mensagem pra gente. Deus mandou bastante chuva pra gente aqui da Guajuvira. E ela mandou algumas fotos, vamos ver aí. Olha, aqui tem uma sanga, né, com a água já correndo. E alguns dias ela tinha mandado uma outra foto, que a gente já vai ver aqui, com a sanga seca. Então é o que a gente inclusive ontem registrou numa reportagem aqui. Os mananciais de água já começam a se encher novamente, né? Obrigado aí pela foto, por compartilhar com a gente. Temos mais? A Ana Paula, de Cachoeira do Sul. Estou ligadinha no NT Sul. Manda um beijo para Lara e também para a vovó Edith. A foto da Ana Paula? Aí está a foto que a Ana Paula compartilhou com a gente. Legal, Ana Paula. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu recadinho também aqui no Telejornal NT Sul, que você, de casa, pode sempre interagir com a gente, pode fazer uma sugestão de reportagem, relatar aquilo que está acontecendo aí onde você mora e assim nós vamos construindo juntos aqui o Telejornal NT Sul. O NT Sul vai ficando por aqui. Mais notícias você encontra lá no nosso site, que tem também todas as reportagens exibidas no nosso jornal. Acesse novotempo.com/NTSul. Amanhã ao meio-dia a gente volta com mais notícias para você. Fique agora na companhia de Gilson Brito e o programa A Voz da Profecia. Boa tarde para você. Tchau.